Você já ouviu falar em ataques DDoS? Muita gente já foi vítima de ataque DDoS, muitas empresas já faliram por causa disso, mas ainda assim tem muita gente que nunca ouviu falar em ataque DDoS. A sigla DDoS ou DDoS significa Distributed Denial of Service, ou ataque distribuído de negação de serviço. E esse é um tipo de ataque hacker muito específico que tem como objetivo deixar uma rede ou uma infraestrutura de informática fora do ar ou muito lenta. Esse tipo de ataque não é um ataque igual, por exemplo, o ransomware, que é muito falado. Ele é um ataque muito específico. Ele não tem o objetivo, por exemplo, de sequestrar dados ou vazar informações ou fazer o deface, que é mudar a cara de um site para uma mensagem política de protesto. O objetivo de um ataque DDoS é deixar uma infraestrutura, uma rede fora do ar ou lenta. As motivações desse tipo de ataque são muito variadas, mas algumas das principais delas são, por exemplo, a concorrência desleal. Então, às vezes, um concorrente daquela empresa faz um ataque DDoS para deixar a empresa fora do ar, fazendo com que ela tenha prejuízo, perca cliente. Um outro possível objetivo de um ataque DDoS é indisponibilizar um serviço durante algum pico de acesso muito importante. Por exemplo, nas votações do Big Brother, né? Então, se faz um ataque DDoS a um sistema desse durante uma votação dessa, vai trazer um prejuízo muito grande para aquele programa. Ou até, por exemplo, durante as eleições, que é uma coisa que acontece muito, de o TSE sofrer, às vezes, ataque DDoS. Então, um ataque DDoS, ele é um tipo de ataque que tem como objetivo deixar um sistema ou fora do ar ou muito lento. E como que isso funciona? O ataque DDoS, ele funciona através do envio de dados, de informações não solicitadas, não legítimas, contra uma rede ou um sistema, ao mesmo tempo, tendo uma capacidade, uma quantidade de dados enviado muito maior do que aquela rede suporta. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a tua rede tem a capacidade de suportar até 10 gigabits por segundo. E a tua rede já tem um consumo no horário de pico de até 8 gigabits. O que acontece? A tua rede tem uma sobra que ela aguenta receber de até 2 gigabits. Se ela receber mais do que isso por segundo, o que vai acontecer? Se você disse gargalo, você acertou. Se viesse um ataque de 3 gigabits, o que ia acontecer? A tua rede ia ficar no gargalo e aqueles assinantes que estivessem tentando baixar conteúdos, acessar sites, jogar online, assistir vídeo no YouTube durante aquele momento do ataque, ou eles não iam conseguir, porque a banda está totalmente ocupada, ou eles iam ter que aguardar acabar todo aquele envio de informações não solicitadas para aí sim a banda ser liberada. Então o ataque DDoS tem esse objetivo de deixar a rede fora do ar. Se você ainda não entendeu, eu vou fazer uma outra analogia. Você já andou em alguma avenida, alguma rodovia que tem muito movimento durante o horário de pico? O que acontece? Você vai ficar preso naquele engarrafamento, naquele trânsito por muito tempo. Por que você vai ficar? Porque a capacidade de pessoas tentando passar simultaneamente naquela rodovia naquele momento é muito maior do que o que aquela rodovia suporta. E por isso as pessoas não têm que esperar. E o DDoS funciona exatamente da mesma forma. As pessoas precisam, os pacotes legítimos da rede precisam aguardar até que haja banda liberada para os clientes baixarem os conteúdos que eles desejam acessar naquele momento. Existe uma diferença entre ataque DDoS e ataque DOS, ou ataque DDoS ou ataque DOS. Qual é a diferença? O ataque DOS, ou ataque DOS, ele é um ataque que tem um único IP como origem. E o ataque DDoS é um ataque composto por centenas ou milhares ou até milhões de IPs de origem ao mesmo tempo. Isso de hoje em dia já não tem muito mais relevância, porque os endereços IPs de origem dos ataques são muitas vezes ou IPs falsificados, espufados, ou são simplesmente equipamentos que estavam vulneráveis na internet e foram usados para atacar aquela rede. Então não tem muita relevância se é um ataque DOS ou um ataque DDoS, até porque de hoje em dia a grandíssima maioria dos ataques são distribuídos, são ataques DDoS. Então saibam disso, o ataque DDoS é um ataque que tem como objetivo deixar a rede fora do ar ou muito lenta. Esses ataques, eles têm como objetivo principal saturar algum recurso da tua empresa. Quais recursos que ele pode saturar? Ele pode saturar os links, as capacidades de interconexão da empresa com a internet. Então, esse exemplo que eu falei do link para vocês é um exemplo de saturação dos links de internet da empresa.
Outra coisa que os ataques DDoS podem saturar é a capacidade de recurso computacional. Então os roteadores que você utiliza na tua rede ou que o teu provedor utiliza na rede dele, eles têm uma determinada capacidade limitada de tráfego que eles conseguem encaminhar. Se essa capacidade é excedida, esse equipamento vai ter um mau funcionamento, ou ele vai funcionar com lentidão, ou ele vai parar totalmente de funcionar. Ou um outro exemplo também de exaurimento de recurso computacional é um servidor. Um servidor web, por exemplo, ou um servidor DNS, ele aguenta processar um número de requisições limitadas por segundo. Se chega uma quantidade de requisições muito maior do que essa, esse servidor ou esse serviço também vai apresentar um mau funcionamento. E o terceiro tipo de coisa que pode ser saturada durante um ataque DDoS, que é pouco falada, são os recursos humanos da empresa. E quais são esses recursos humanos? Principalmente o suporte da empresa, que vai receber uma quantidade muito grande, muito maior de demandas de suporte, de ligações, de chamados, ou até do time de engenharia de redes, que vai gastar muito tempo tentando mitigar os efeitos desse ataque. Então, um ataque DDoS, ele afeta todas as esferas da empresa. Ele afeta a parte técnica, ele afeta a parte de suporte, ele afeta a parte de marketing, né, que vai ter que criar um trabalho para tentar mitigar os efeitos desse ataque, né, na imagem da empresa. Ele afeta o time comercial, que agora vai ter que se esforçar muito mais para vender, visto que a imagem da empresa foi depreciada no mercado. E ele afeta até a vida pessoal dos gestores dessa empresa, que passam a ter uma preocupação adicional que às vezes eles nunca tiveram. Então um ataque DDoS ele é uma coisa muito séria, e quanto mais tarde você demora para pensar nesse assunto, para pensar em como se proteger desse tipo de ataque hacker, maior é o prejuízo que você vai ter. Então o ataque DDoS ele é um ataque que ele tem um potencial de destruição em uma empresa muito grande. E a única forma de você conseguir diminuir esses riscos, diminuir isso tudo que ele pode trazer de ruim para a empresa, é pensando nisso antes e se protegendo dos ataques DDoS antes, tá bom? Então, se você não sabia o que é um ataque DDoS, ou até mesmo se você sabia e gostaria de compartilhar com outras empresas ou pessoas que nunca ouviram falar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e cite a gente, tá bom? Até mais!